Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida. Depois eu quero fazer uma oração juntamente com você. Você que deseja uma mudança, uma transformação na sua vida. Você que quer buscar a sua salvação. Busque, ouça a palavra de Deus, participe da oração e você verá que coisas maravilhosas irão acontecer na sua vida. Olha o que diz no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo, em uma questão entre os judeus, ele traz um ensinamento a respeito da salvação pela graça, onde o batismo representa o novo nascimento do cristão. Olha o que diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O apóstolo Paulo, ele fez uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo perguntou, né? Aí ele mesmo diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Os judeus, eles diziam que a fé em Jesus Cristo, em busca da graça, porque a nossa salvação é pela graça, é um dom imerecido, isso mesmo. Graça está se referindo, meus irmãos, a algo gratuito. Ninguém consegue comprar a sua salvação. É um dom imerecível que nós encontramos pela fé em Jesus Cristo. Já os judeus não criam e não creem no dom da graça. Para eles, a salvação está no cumprimento da lei. Mas aí é que está a questão. A lei, embora ela seja boa, ela não torna o homem santo. Isso mesmo. Por mais que o homem procure cumprir a lei, ele ainda continua sendo pecador e transgredindo os mandamentos e com culpa. E a culpa está sobre ele. A graça, pela fé em Jesus Cristo, nos torna diferentes. Por quê? Porque pela fé em Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Isso mesmo. Nós temos os nossos pecados perdoados, nós nos santificamos e nós procuramos cumprir a lei, os mandamentos de Deus, que é boa. A lei não é ruim, é bom isso mesmo, é boa a lei. Agora, a lei por si só não tem o poder de salvar o homem e nem de tornar ele santo. Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque os judeus diziam que a fé em Jesus Cristo, em busca da graça, era uma desculpa para viver no pecado. Isso mesmo. Paulo diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, olhe Paulo agora falando no batismo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A morte de Jesus Cristo representa e representou o quê?
Jesus recebendo o pecado do mundo sobre ele. Isso mesmo. A morte de Jesus foi sobre o pecado do mundo caindo sobre ele. E a ressurreição de Jesus foi Jesus vencendo a morte e o pecado. E se nós estamos batizados em Cristo, isso mesmo, como Paulo mesmo diz, mas se fomos batizados em Jesus Cristo, de sorte, ou não sabeis, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quer dizer o quê? Se Jesus morreu porque recebeu o pecado sobre ele, nós que estamos em Cristo e que somos batizados em Cristo, nós também morremos, isso mesmo, na morte de Cristo. Por quê? Não é uma morte literal. Isso, meus irmãos, está se referindo-se ao pecado. Jesus morreu porque, meus irmãos, o pecado do mundo caiu sobre ele. A morte de Jesus representou isso. E nós que somos batizados em Jesus Cristo, isso mesmo, nós estamos morrendo para o pecado, para a natureza pecaminosa, para que possamos ter uma nova vida. E da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, nós, após o batismo, nos levantamos agora, nos submergimos do batismo da água em uma nova criatura. Isso mesmo. A salvação e a ressurreição do homem começa já aí, do momento que ele aceita Jesus Cristo, e quando ele se batiza em Cristo Jesus, a água representa isso na vida do cristão, o batismo. A sua morte para o pecado, isso mesmo, e a sua ressurreição para uma nova vida. Aí Paulo diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, aquele que recebe o batismo, ele está morrendo, isso mesmo, como Cristo morreu. Agora, Cristo morreu, meus irmãos, em um sacrifício na cruz. Nós, meus irmãos, participamos, isso mesmo, desse sacrifício no Espírito, isso mesmo, porque a carne, a nossa carne está morrendo, e nós estamos agora buscando e ressurgindo em uma nova vida, Interessante, meus irmãos, que a morte de Jesus foi, meus irmãos, a morte de Jesus representa o quê? Representa ele vencendo o pecado, né? Porque quando ele negou a sua vontade, a sua carne foi morta, isso mesmo. A carne de Jesus foi crucificada. A carne dele foi crucificada. A morte de Jesus representa que a sua carne foi crucificada. Porque o pecado caiu sobre ele. O pecado caiu sobre ele. E se nós estamos em Cristo, a morte de Cristo, ela também, meus irmãos, acontece em nós, mas não fisicamente. Isso está se referindo-se ao pecado que habita em nós. Agora, meus irmãos, ele perde o poder e nós agora, meus irmãos, recebemos uma nova vida pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, a velha criatura,
foi com ele crucificado. Olhe bem, o velho homem foi com ele crucificado. Quando um homem aceita Jesus Cristo, ele tem que entender, meus irmãos, que tem que ter uma mudança na vida dele. Ele tem que nascer de novo. Isso mesmo. A natureza pecaminosa, ela tem que ser morta na vida desta pessoa. Isso não é um processo, meus irmãos, repentino. Isso é um processo, meus irmãos, contínuo na nossa vida. Agora, no momento que aceitamos a Jesus Cristo, que somos ali batizados, no momento do batismo, nós estamos o quê? Nós estamos confirmando esta aliança com Cristo, em Cristo Jesus, e reafirmando que nós, meus irmãos, estamos vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Não tem como eu dizer, eu estou em Cristo, mas a minha natureza é a mesma. Isso mesmo. O meu hábito, o meu costume é o mesmo. Não houve uma mudança de vida, não houve uma transformação. Aquela pessoa ela não está determinada a ter uma mudança, uma transformação de vida. Não pode, de forma nenhuma. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Que coisa maravilhosa. O homem sem Cristo, olhe bem, o homem sem Jesus, ele pode ser até uma boa pessoa, mas ele é escravo do pecado. Isso mesmo. Ele é escravo do pecado. E ele só consegue vencer e ser livre dessa escravidão do pecado em Cristo. Porque Cristo venceu o pecado na cruz. Venceu o pecado e quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E se nós estamos em Cristo, olhe bem, se nós estamos em Cristo, nós também, meus irmãos, somos livres desta condenação, dessa escravidão. Não pela nossa condição própria, mas porque Jesus ele foi crucificado. Ele recebeu a nossa iniquidade. E é preciso que nós venhamos estar unidos ao corpo de Cristo, para que a morte e a ressurreição de Cristo, ela habite dentro de nós. Da mesma forma que Cristo morreu, o velho homem morre. Da mesma forma, meus irmãos, que Jesus ressuscitou, a nova criatura, ela ressuscita dentro de mim e dentro de você. O Evangelho de Jesus Cristo é isto. É o homem, meus irmãos, se arrepender-se, aceitar Jesus Cristo como Salvador e receber uma nova vida. Não é alguém dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Isso não faz você um cristão. Isso não faz você isso mesmo. Livre da escravidão do pecado. O que nos faz livre da escravidão do pecado é estarmos unidos ao corpo de Cristo. Isso mesmo. E ele diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Isso mesmo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. É preciso nascer de novo. E para nascer de novo é preciso morrer. Aí Nicodemos diz, mas como eu posso morrer? Isso mesmo. Como eu posso nascer de novo? E para nascer tinha que morrer. Não é morrer o homem, isso mesmo, em si. Se fosse por isto, quando houvesse um funeral de uma pessoa que morreu, aquela pessoa, meus irmãos, ela representava que aquela pessoa tinha sido salva, ou venceu o pecado, venceu a morte. Não é isto. Isso, meus irmãos, está se referindo quando um homem, ele aceita Jesus Cristo. Ele põe a sua vida em Cristo pela fé. Isso mesmo. Ele entende a sua condição de pecador. E ali, meus irmãos, aquela
condenação, aquela natureza pecaminosa, ela é mortificada dentro de você. Isso mesmo. E agora você ressurge para uma nova vida, uma nova natureza. Você está entendendo, você entendeu que não é aquela vida que te conduz para a salvação, mas é a vida que Jesus tem para você agora. Isso mesmo. Paulo diz, porque aquele que está morto, versículo 6 diz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E como assim, pastor? Aquele que está morto? Não é aquele que morreu literalmente, não. É aquele que entendeu a sua condição de pecador. E aquele, meus irmãos, que fez a natureza, isso mesmo, pecaminosa, morrer dentro dele. Aquele que entendeu, meus irmãos, que não é o seu caminho, que não é a sua natureza que vai conduzir você para a vida eterna. Mas é você estar vivendo agora a vontade de Jesus Cristo. É você estar agora unido ao corpo de Cristo. Como Cristo morreu, isso mesmo. Nós devemos morrer, não como Ele, mas, meus irmãos, a natureza, isso mesmo, nossa, tem que ser mortificada. Porque a natureza de Jesus foi morta. É tanto que Jesus no Getsêmani, quando Jesus orou, antes de Jesus ir para a cruz e se entregasse aos malfeitores, a oração dele foi o quê? Pai, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Quer dizer, a vontade de Jesus não era passar pela cruz, porque ali era a morte, era sofrimento, foi sofrimento. A cruz foi tortura. Isso mesmo. Mas a vontade de Deus era que na morte de Cristo, isso mesmo, nós pudéssemos receber vida. Agora, para que nós possamos receber vida, a nossa natureza também tem que ser morta. Isso mesmo. Não é que nós vamos para a cruz, isso mesmo, como Jesus foi. Mas do mesmo jeito que a vontade de Jesus foi morta ali, foi para a cruz, isso mesmo. Foi para a cruz, a nossa vontade, que é a nossa natureza de pecado, ela tem que ser morta, para que nós não venhamos servir a nossa vontade, mas sim venhamos servir a vontade do Pai, estando unido ao corpo de Cristo, estando unido ao corpo de Jesus Cristo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. E você só consegue ser justificado do pecado se a sua natureza estiver morta. Pergunto para você: você morreu para este mundo, para a sua natureza, para viver a vontade de Deus que está em Cristo Jesus? Você está livre da condenação, subjugada pelo pecado, e só conseguimos ter essa liberdade em Jesus Cristo? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Que coisa maravilhosa. Agora, olha aqui o entendimento da mensagem. O versículo 7. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, morremos como? Quando aceitamos a Ele. Quando crucificamos a nossa vontade.
crucificamos a natureza da carne, que é o pecado. Isso mesmo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Jesus ressuscitou. E nós só podemos ressuscitar, isso mesmo, em uma nova criatura e herdar o reino de Deus, se assim, meus irmãos, nós morrer com Cristo, que é a natureza. É você recebendo Jesus Cristo no seu coração. É você entregando a sua vida a Jesus. É você abandonando o pecado, a sua natureza. Isso mesmo. É você entregando a sua vida a Cristo. Isso mesmo. Aí ele diz no versículo 9: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E Paulo diz: assim vós deves se considerar mortos para o pecado. E é isso que a caminhada cristã tem que nos fazer. Mortos para o pecado. Você só vai ser um cristão, isso mesmo, ou nós só seremos um cristão se entendermos isso, que nós devemos morrer para o pecado, para fazermos parte da ressurreição de Cristo. Não tem como, meus irmãos, conciliar o pecado, a nossa natureza pecaminosa, a ressurreição de Jesus Cristo. A caminhada com Cristo é esta. É a gente, meus irmãos, morrer e ressuscitar com Cristo. Mas alguém me ouve e diz assim: mas o que eu faço? Porque eu sou um pecador. Eu estou ainda em uma vida de pecado. O que eu faço para eu receber a minha salvação? É você recebendo Jesus Cristo, confessando os seus pecados e buscando agora andar em novidade de vida. Isso mesmo. É bom agora você consertar a sua vida, os seus caminhos. Andar agora segundo a vontade de Deus. Não é que Jesus ele está cobrando uma perfeição nossa. Não. Ele chama o pecador ao arrependimento para viver uma nova vida. Isso é importante entendermos também, para não nos excluirmos do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Aí ele diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aí Paulo, meus irmãos, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque se eu aceitei Jesus Cristo, se eu entendi que eu preciso andar em nova vida, eu fui batizado, ou eu vou me batizar, isso mesmo, descer as águas, porque eu quero ser limpo e receber uma nova vida. Eu não posso, meus irmãos, me acostumar e deixar o pecado reinar na minha vida, como se algo fosse, como se fosse normal, fizesse parte da minha vida. Porque não é isso mesmo. Não pode, de forma nenhuma. E ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não pode. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
Nós não podemos, meus irmãos, nos curvar para o pecado, para a natureza da carne. Mas vencendo o pecado e a nossa natureza, isso mesmo. E sim, meus irmãos, caminhando em um progresso de santificação, segundo a vontade de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Eu não posso, meus irmãos, ser uma nova criatura conciliando o pecado na minha vida. Isso mesmo. Eu não posso ser uma nova criatura, estar em Cristo, submetendo o meu corpo, isso mesmo, ou a minha vontade, ao pecado, isso mesmo, a vontade da carne. Mas eu tenho que fazer o que ele disse aqui, ó. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em Jesus Cristo, ele nos limpa, nos purifica, e ele nos ajuda a viver uma vida, meus irmãos, em santificação, segundo a sua vontade. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Toma uma decisão em servir a Cristo, em receber uma nova vida, de não ser escravo do pecado, nem da sua própria natureza, mas que você seja livre em Cristo Jesus. Que possamos ser um no corpo de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Que nós, meus irmãos, possamos estar unidos ao corpo de Cristo e ressuscitar juntamente com Ele. Com Ele ressuscitou. E para que nós, meus irmãos, possamos estar unidos ao corpo de Cristo, nós não podemos, meus irmãos, conciliar uma velha vida. Não tem como. Jesus foi para a cruz, tomou o pecado que não era dele e caiu sobre ele. Isso que levou à morte, à tortura. Isso mesmo. Não tem como eu ir para Cristo e querer, meus irmãos, carregar a velha criatura, uma velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes. Não tem. É preciso ser limpo, transformado em Jesus Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E se nós, meus irmãos, embora sendo pecadores, embora, meus irmãos, estando perdidos, entregamos a nossa vida para Jesus, o pecado, ele perdeu o domínio sobre as nossas vidas. Foi o que ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça faz com que, meus irmãos, o pecador se reconcilie com Deus. A graça faz com que, meus irmãos, o pecador seja perdoado e receba uma nova vida. O que a graça não faz é, meus irmãos, conciliar o pecado ao corpo de Cristo. A graça não faz isto. A graça não faz eu querer viver do meu jeito, unido ao corpo de Cristo. Não faz. Mas a graça, isso mesmo, perdoa os meus pecados, me purifica de toda iniquidade, isso mesmo, e me resgata para viver uma nova vida agora, junto, unido ao corpo de Cristo. É isto o Evangelho de Jesus. E você pode fazer parte agora do corpo de Cristo. Você pode fazer parte agora desta graça, tendo seus pecados perdoados, tendo a sua vida transformada, tendo uma mudança de vida agora. Jesus te chama para a salvação. Jesus te chama para uma nova vida.
Isso mesmo. Aí ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele, para finalizar, disse: de modo nenhum. Se nós estamos na graça, não estamos mais vivendo debaixo da lei, iremos pecar? Ele diz: de maneira nenhuma. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Espero que esta mensagem possa ter esclarecido a respeito da graça, da salvação imerecida sobre as nossas vidas. Espero que esta mensagem possa ter alcançado você, ter trazido consolo, esperança, alegria, isso mesmo, para um novo propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração agora neste momento. Pai, eu oro pela tua igreja, pelos teus servos, pelos teus filhos. Eu oro por todos aqueles que nos acompanham aqui em nosso canal, Pai. Isso mesmo. Aqueles que nos acompanham distantes, longe. Meu Deus, entra com poder, Senhor, perdoando, salvando, purificando. Nos dá graça, nos dá ousadia, coragem. Derrama o teu poder sobre as nossas vidas. Se existe alguém, Senhor, desanimado, triste, caído, Senhor, levanta, ergue, dá ânimo, sara, cura agora, Senhor. Desfaz todo o laço, toda armadilha, toda seta de Satanás contra esta vida, esta casa, esta família, este casamento. Meu Deus, quebra as resistências. Desfaz, Senhor, todo o poder do inimigo que tem atingido, oprimido esta vida agora. Que ela seja livre, liberta. Que o doente seja curado, a dor vá embora, a opressão, a depressão, a insônia, a amarração, as dívidas, que todo espírito mal vá embora. Em nome de Jesus Cristo. Toda bruxaria, feitiçaria, engano, mentira. Pai, em nome de Jesus, entra agora nesta vida, nesta casa. Desfaz, meu Pai, em nome de Jesus, todo o mal, Senhor. Que haja libertação, salvação. Que essa pessoa seja livre de todo o pecado, de todo o cativeiro, que todo o vício possa, Senhor, cair por terra. Toda obra mal, perversa, possa se desfazer agora pelo teu poder, Senhor. Meu Deus, pelo poder do teu Filho Jesus Cristo. Que pessoas sejam livres agora, alcançadas, que haja salvação. Pai, eu oro e eu apresento a vida desta pessoa agora, Senhor. Pelo teu Filho Jesus Cristo. Declare e diga: eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? E quero orar continuamente por você. Que Deus te abençoe. Fique todos na paz. Eu amo a sua vida. Aleluia.